Cultura em Debate pela TV Galega, Canal 7, a imagem da cidade. Vocês naturalmente já devem ter visto na televisão, no cinema, ou mesmo pela locadora, algum filme que tratasse sobre os ninjas. Um figura estranho, normalmente vestido todo de preto, com um capuz, mas talvez nem sempre o que você vê pelos filmes é verdadeiro. E o Cultura em Debate traz aqui para vocês hoje uma pessoa para esclarecer todas as dúvidas e mostrar que nem tudo que vocês veem pela televisão ou nos filmes é verdadeiro. Fabrício, olá para você. Bom dia a todos. Existe realmente algo de verdadeiro nisso que é mostrado nos filmes sobre os ninjas? Não, não existe. Nada? Obviamente, a não ser as vestimentas, né, as armas, mas o método e a maneira que eles usam a arte nos filmes não tem nada a ver, não. Por exemplo, os filmes normalmente mostram o ninja como um ser um tanto quanto mágico. Desaparece, aparece num canto, normalmente nunca morre, e, enfim, nada disso é verdadeiro. Não, nada disso. O ninja, ele é muito especialista na arte da ilusão. Ele era perito na arte da ilusão. E com isso, quando houve a grande abertura da arte marcial do ninjutsu para o ocidente, os americanos se aproveitaram disso, né? Foi chamado nos anos 80 até da a ninja mania. Os americanos deturparam completamente, não só eles, né? O cinema em geral. Então nada que é mostrado no filme, salvo as vestimentas, é verdadeiro. Isso, não, nada. Quer dizer, nada. deturpam 100% a imagem Com do ninja. certeza, botam um ninja como um assassino, como alguém do mal, o ninja branco, o ninja preto, isso não difere, né? Tanto que na vestimenta, a cor preta do ninja, que ele era um espião e conselheiro, ele não era assassino. E em tempos de guerras, obviamente, ou você mata ou você morre. Só que vestimenta branca, marrom, preta, isso vai diferenciar no terreno que você está atuando como espião. Só que a maioria dos ninjas, inclusive, tem só um clã ninja que realmente usava à noite a roupa preta, que é o clã que a gente chama Togakuriryu, o clã do Portal Escondido. Outros se vestiam de andarilho, monges, fazendeiros. Eles usavam muito a arte do disfarce, né? Ou seja, o Renzo Jutsu. Tá, e como é que surgiu na realidade um ninja? Isso faz muito tempo? O que é um ninja na realidade? Onde surgiu? Qual foi a década que surgiu? Faz tempo? Faz bastante tempo. Bem, a arte ou ninjutsu, ou seja, a técnica da resistência, a técnica da paciência, tem mais de 3 mil anos de história. Isso 3 mil anos. Remonta lá desde o Tibete antigo, é bem antiga mesmo, desde a unificação de clãs guerreiros com os monges que viviam nas montanhas. A pessoa ninja, ou seja, ninja significa pessoa que resiste, pessoa que sobrevive. O ninja... Quer dizer, o significado do termo ninja é a pessoa que resiste. Pessoa que resiste, pessoa que sobrevive, pessoa que tem paciência. Por isso, naturalmente, é feito todo um trabalho, uma preparação que parece-me que é mais mental do que física. Quer dizer, concilia os dois, mas a preparação é mais do ponto de vista psicológico. Com certeza. Numa arte marcial, principalmente, nunca se pode treinar mais o lado físico ou mais o lado espiritual. Tem que ter um equilíbrio do yin e yang. Sem os dois, a gente não vai crescer. Nunca pode ter demasia. É o caminho do meio, né? Igual o próprio Buda sempre falou. Por exemplo, o ninjutsu, é isso, ninjutsu. Isso, ninjutsu. Não deixa de ser uma arte marcial. Não, é considerada a arte mais perfeita em relação de combate que o homem já inventou. Quer dizer, assim como o karatê, o judô, quer dizer, o ninjutsu ele está acima dessas outras artes marciais. Com certeza. Por exemplo, arte marcial, a arte de guerrear. Dos tempos para cá, posso dizer, a partir do ano de 1800 e pouco, século XIX, não existiam mais tantas guerras frequentes como existiam na época do Japão medieval. Então, qual é a guerra que nós enfrentamos hoje em dia? É a guerra conosco mesmo. Essa é a principal guerra, é a principal luta, isso, que o ninja visa vencer é essa. É a guerra consigo mesmo, ou seja, vencer a si e não os outros. Olha que interessante. Isso já começou há uns 3 mil anos atrás. 3 mil anos. Principalmente em Tibete, quer dizer, não tem uma localidade específica. Foi Tibete, não pode se dizer. Ela pode. É tão antiga quanto outras artes tipo marciais, tipo Kung Fu. Dizem que o Kung Fu é o pai das artes, o ninjutsu pode ser considerado a mãe. Né? Que o ninjutsu ele é muito antigo. Ele não é uma arte marcial tipo limitada, que visa só chute, soco. Ele trabalha com todas as partes do corpo. E é justamente isso que os filmes mostram. Quer com dizer, certeza. Um ninja justamente com uma pessoa extremamente agressiva. Um super-herói, um homem invisível, exato, um super-homem. Que desaparece, aparece de uma hora para outra. Então nada disso é verdadeiro. E a realidade é bem outra. Quer dizer, um ninja é aquele que trabalha o aspecto mais emocional, não deixando, obviamente, o aspecto físico, que é necessário, né? Para todo o aspecto de luta e tal. E não é feito competição, pelo menos que eu saiba, a gente ouve falar em competição de karatê, de judô. Parece que o ninjutsu não há competição, é isso? Não. Infelizmente as artes marciais,
tomaram um rumo, muito pode-se dizer assim, errado, né? O ninjutsu, nós não estamos atrás de honrarias pessoais, tipo troféu, medalhas, e sim ser uma boa pessoa, ou seja, não formamos guerreiros, e sim seres humanos. Dentro do ninjutsu não existem competições, porque como que você vai desenvolver se você sempre vai querer ganhar de alguém? Se você ganha, você não vai querer perder. E se você perder, você vai querer ganhar. Exato. Aí deixa o lado da arte marcial, ele deixa de lado a verdadeira essência da arte marcial para treinar para competições. Então é completamente errado isso. Só vai se desenvolver por extremo numa arte marcial, qualquer que for, se você se habituar a ela pela essência dela mesmo. Não, tem que esquecer a competição. O maior combate é o combate da vida. Esse que nós vamos ter que lutar para sobreviver a ele. Essa é a maior guerra de todas. E isso, na realidade, nas práticas de ninjutsu, acaba aprendendo a superar. Com certeza. Principalmente hoje, no mundo em que nós vivemos, aturdido de dúvidas, de materialismo, quer dizer, o ninjutsu ele volta mais para o lado da natureza, eu suponho, né? Nós estávamos conversando antes, e aprende a ter um equilíbrio, até mesmo do homem com ele mesmo e dele com o meio em que ele vive. É extremamente ecológico até a filosofia ninja. Tanto que são o equilíbrio entre Taizokai e Kongokai, que nós chamamos, o reino material e o reino espiritual. Poderia repetir os termos novamente? Kongokai, Taizokai. Taizokai é o reino material, Kongokai é o reino espiritual. É a essência dos dois, é a junção dos dois para descobrir o caminho do meio. Né? Apesar, como falei antes, são exímios praticantes de técnicas espirituais e também de técnicas táticas defensivas, ou seja, defesa pessoal. O ninja é perito em defesa pessoal. Você aprende, o aluno ele vai aprender isso. Só que, por exemplo, no momento que um aluno vem e aprende a se desviar de um soco, ele chega na rua, alguém xinga ele, alguém briga com ele vai ter que aprender a se desviar do ataque moral também, não verbal, só do ataque físico. Não adianta ele chegar, sair batendo na pessoa. É errado, completamente errado. Então, o treino nunca acaba na academia. O principal treino é fora. Não é só agressão física, tem agressão moral também. Exato. Essa é mais difícil da pessoa aprender a se desviar. É bem complicado. Vencer sem lutar. Vencer sem lutar é principal também. Isso é um lema. É um lema. Um dos principais vencer lemas. Sem lutar. O combate acaba antes mesmo de começar. Olha que interessante. Quer dizer, às vezes o silêncio é o melhor substituto da sabedoria. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Olha que legal. Então você aprende a ter um equilíbrio emocional. Isso. É uma prática interessante. E por exemplo, existe poucos núcleos de ninjutsu, ser pessoas adaptadas e capacitadas para transmitir esses conhecimentos. No Brasil, acho que são poucos núcleos. No Brasil, são 4 autorizados pelo Japão a ministrar a arte. Eu aqui em Santa Catarina, sou o único em Santa Catarina. Em toda a região sul? Em toda a região, não existe outro. São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Obviamente, nós que somos chamados de Shido-Shiho, nós temos autorização de indicar monitores para cada cidade. Por exemplo, o Flávio, que é meu aluno, ele é monitor, ele é da cidade de Indaial, ele ministra treino na cidade de Indaial, certo? E outros monitores temos em Porto Alegre, em Curitiba, né, sempre em várias regiões, mas autorizados pelo Japão só 4 no Brasil. São 4 núcleos. 4. Então poderia repetir quais são as localidades? Blumenau seria... Blumenau, Bauru, em São Paulo, Bauru, interior de São Rio Paulo. de Janeiro, capital, Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. São os 4 locais, são os núcleos autorizados por onde exatamente? Pelo Japão. Pelo Japão. Diretamente pelo atual Soke. Soke seria um herdeiro, Dr. Masahaki Hatsumi, ou seja, ele é herdeiro das últimas 9 tradições ninjas remanescentes do Japão feudal. Ou seja, dos 9 clãs que sobreviveram. Por que isso? Antigamente existiam vários clãs ninjas. Só que quando o herdeiro, pode-se dizer, o fundador, morria e não tinha nenhum herdeiro para se deixar, ele ou enterrava os toramakis, ou seja, os documentos sagrados, ou eram queimados. Então, dessa montoeira de clãs que tinham, sobraram apenas 9. E quem está sendo considerado sucessor e atualmente disseminador da arte para o mundo é o Dr. Masahaki Hatsumi, PhD, né, em traumatologia, inclusive ele é. Na Argentina, nós temos nosso Shihan. Shihan é um mestre, alguém que quase concluiu todo o caminho. Ele é 11º Dan. Né? Dan é uma graduação faixa preta, que no ninjutsu vai do 1º ao 15º. 15º, ele está no 12º. 11º, ele está. Shihan Daniel Hernandes, da Argentina. Inclusive, já fizemos 2 seminários com ele aqui em Blumenau. Faremos o 3º este ano, por volta do mês de setembro. E como funciona a graduação, voltando a falar? A graduação faixa preta, Dan, que a gente chama, em outras artes, é até o 10º Dan. Como o ninjutsu é muito complexo, essa coisa de graduação nunca existiu. Faixa preta, faixa branca, né? Simplesmente foi posta pelo atual
Soki, pelo atual herdeiro, por volta no ano de 1980. Para quê? Para o aluno poder se autoavaliar. A faixa não é uma demonstração de diferença entre eu e outro aluno, e sim é uma autoavaliação que a gente faz. Voltando novamente para o aspecto mental. Isso. E a partir do 10º Dan que a pessoa chega, até o 15º, ela é graduada conforme 5 manifestações espirituais, que a gente chama. É a terra, a água, o ar, fogo e o elemento vazio. Os elementos. Isso, é a parte espiritual, é a parte, posso dizer, mais complexa dentro do ninjutsu. Trabalha com energia corporal, energia ki ou ki, como se conhece em chinês, né? E outros aspectos fundamentais. Existe assim, um tempo específico para chegar a toda essa graduação, não? Depende de cada pessoa, é relativo. Depende de cada um, pode durar 1 ano, pode durar 100, só que o aprendizado é constante, não tem um tempo específico. Muita gente me procura falando, sensei, quanto tempo demora para atingir o grau na faixa preta? Eu sempre falo, se você quer chegar na faixa preta rapidamente, demora uns 100, 200 anos. Agora, se você deixar fluir, né, talvez você chegue logo, só que o importante não é a faixa. Tanto porque a faixa preta e o negro do ninja significa que o negro significa o quê? Ausência de vaidade, de egoísmo, certo? É isso que significa a faixa preta. O universo também significa. Tanto que aí nós chamamos o Budin, que é o símbolo, que significa para nós o sol que nasce no nosso universo. As estrelas que vão brotando em nosso universo também. Tem toda uma filosofia. Para homens, as faixas verdes representam os elementos da natureza. Para as mulheres, as kunois, a faixa vermelha, representam a força que a mulher tem interior, a força que ela tem que dar mais para chegar a ser igual a um homem. Porque, querendo ou não, a mulher é inferior fisicamente ao homem. Então, ela tem que dar muito mais sangue e suor para chegar à questão física. Mas chega lá. Tá? Com certeza, as mulheres sempre foram consideradas uma das maiores guerreiras exímias do Japão medieval. Pode-se dizer que eram muito, muito perigosas. Muito perigosas. As kunois chamadas, elas eram especialistas na arte da sedução, Kisha, na arte da farmacologia, do envenenamento. Elas arrancavam, como se diz, informações, né, de outras pessoas, seduzindo eles, dando alguma espécie de sonífero, alguma coisa. Ela trabalhava nesse sentido. É a verdadeira arte da guerra, né, o ninjutsu. É muita estratégia mesmo. Que legal. O assunto que nós estamos discutindo hoje é sobre os ninjas. E talvez sempre quando nós vemos um filme, a gente acaba confundindo um ninja com um samurai. Fabrício, tem alguma coisa a ver ninja e samurai? Bem, primeiramente, não tem a ver. Por quê? O samurai, ele era um guerreiro, um policial da época, pode-se dizer assim. Ele trabalhava para um senhor feudal, né? Ele tinha como honra o Bushido, o código do guerreiro, o código de honra. Ele morria pelo seu senhor feudal, tinha espada como centro espiritual dele, né? Só que na época do Japão feudal houve muitos problemas com a política do Japão. Aí o ninja mesmo, a pessoa ninja, surgiu por volta do século XI. O ninja, não a arte. Por que isso? Porque os ninjas eram contra. Ele seria o Robin Hood da época do Japão feudal. Aí os samurais, com o tempo, foram vendo que a coisa também estava errada. A maioria dos samurais viraram ninjas. 80%, pode-se dizer, viraram ninjas. Aí trabalhando o quê? Contra o governo. Não eram de acordo, porque o governo era um governo tirano, não tirava a liberdade das pessoas, cobrava altas taxas de impostos, né? Então, mas a pequena distinção entre o samurai e o ninja seria essa. O ninja luta pela vida, ele não luta para defender um senhor feudal ou por sua espada, ele luta para defender a sua família. Em outras palavras, os ninjas são descendentes dos samurais. Quer dizer, os samurais, eles precederam os ninjas, não? Não. Os ninjas, por exemplo... Eles existiram na mesma época. Supondo um fazendeiro, né, um goushi, que a gente chama. Um goushi era um senhor feudal, entre aspas, mais baixa renda. Ele estava revoltado contra o governo, né, e ele daí se tornava um ninja. Ele já se disfarçava de fazendeiro. Tudo. O samurai, ele era, como posso dizer, o policial da época. Usava constantemente aquelas vestimentas características de um samurai. Ele viu, o povo está todo se rebelando. Não só o povo, tem ninjas por aí. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Então, a maioria dos samurais viraram ninjas depois. Certo? Aconteceu o contrário. Isso. Pode-se dizer que os ninjas, né, mudaram a cabeça do samurai para eles virarem ninjas. Certo? Mas são duas coisas distintas. O samurai e o ninja. O samurai, ele tinha como sua principal técnica o kenjutsu, né, que é a técnica da espada. O ninja, ele trabalhava com todas as artes, todas as faculdades do corpo, todas.
desde técnicas com fogos, espadas, um sai, que é uma espécie de um garfo de metal, com tudo ele trabalhava. E outra coisa, na realidade, existe samurai ainda hoje? Existe, com certeza, com certeza. Tanto que, por exemplo, a arte do Kendo, né, a arte, ou seja, o caminho da espada, são samurais, a arte do Aikido, são samurais. O ninjutsu, ou ninja, não deixa de ser um samurai, só que ele é um samurai que preza mais pela liberdade, né, pela autoconscientização. Ele visa um código de conduta, com certeza, que é um Ninpoikan, mas não tão severo, não tão rígido. A rigidez dele em relação às pessoas, ao universo, e não a um objeto ou uma pessoa só. Ah, entendo. Sabemos que existe, você já explanou no bloco anterior, que existe núcleos que formam ninjas. Existe uma idade específica para iniciar uma atividade? Por exemplo, alguém tem interesse que seu filho torne-se um ninja, ou de repente um adolescente, uma criança deseja se tornar um ninja. Isso é possível ou existe uma idade específica para que isso aconteça? É bom esclarecer que no momento que a pessoa está se tornando ninja, hoje em dia, o que é se tornar um ninja? Se tornar uma boa pessoa. Sim. Tá? Tem técnicas dentro do ninjutsu, tipo espionagem, técnicas mais combativas, mais, pode-se dizer, duras, que a pessoa aprende mais próximo da faixa preta e após a faixa preta. Num dan mais avançado. Num dan mais avançado. Só que, obviamente, o pai quer botar o seu filho para treinar ninjutsu. Com certeza, a partir dos 2 anos, tá ok. Já é possível. Já é possível, só que a criança vai ter um acompanhamento especial, obviamente. É um treinamento diferenciado. A questão, porque tem idade fisiológica da criança, idade cronológica, certo? Então tem que se avaliar muito. Porque eu sempre digo, tem que cuidar da academia que entra. Tem que cuidar da academia que entra. Porque normalmente, hoje em dia a gente tá cheio de charlatão por aí. Ah, bastante. O cara vê filme de ninja, vê filme de karatê, de Van Damme, Chuck Norris, bota a faixa e sai dizendo que ensina. Briga de rua é o que mais tem. Tem que ter